Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula de Física do professor Adriano. Bom, hoje nós entramos no tema 2. Estaremos falando sobre campos e forças eletromagnéticas. Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem ao máximo essa aula. Não esqueçam de deixar sempre papel e caneta próximos a você para que você possa fazer as suas anotações de aula, ok? Vamos lá? Bom, então, na aula de hoje, nós estaremos falando basicamente sobre propriedades elétricas dos materiais e é uma aula que vai envolver um pouco de prática, tá? Então a gente vai estar fazendo algumas experiências. Claro que se você não tiver condições de estar fazendo, não tem problema. Se você não tiver os materiais para experiência, você acompanha, porque também a gente consegue usar a nossa imaginação, tudo bem? Então vamos lá. Ao término desta aula, quais habilidades que eu gostaria que vocês desenvolvessem? Bom, primeiro, reconhecer os processos de eletrização, que são 3, atrito, contato e indução. E a segunda habilidade é diferenciar condutores de isolantes elétricos em função de sua estrutura, ok? Então essa aula, a ideia é que seja uma aula curtinha, mas uma aula muito bacana e que você aproveite bastante. Vamos lá? Bom, gente, antes de mais nada, a partir do senso comum, o que nós sabemos? Que você não pode tocar diretamente um fio elétrico, porque você pode tomar um choque elétrico, ok? Mas por que será que existem algumas ferramentas que nós utilizamos em instalações elétricas, onde, se você for parar para perceber, essas ferramentas são revestidas com cabos de borracha, botas de borracha, luvas, enfim, alicate. Bom, antes de mais nada, nós já sabemos disso, já vimos isso em aulas anteriores. Sabemos que essas ferramentas elas são usadas, obviamente, para te isolar de um possível choque elétrico. Caso haja uma descarga, você sabe que a borracha vai impedir totalmente, ou pelo menos parcialmente, que você tome um choque, E quando você vê aqueles desenhos também que indicam que o lugar é perigoso, tem alguns desenhos que as pessoas são representadas com os pelos eriçados, o cabelo bagunçado, os pelos do braço, enfim. Por que será que isso acontece? Então é o seguinte, pausa o vídeo aí, pega 2 bexigas, 2 balões de ar, ok? Enche as bexigas, amarra um barbante nelas, para que a gente possa realizar algumas experiências, tudo bem? Bom, vamos lá. Então, primeira coisa, o que você vai fazer? Vai pegar a bexiga e atritar no cabelo, raspa a bexiga, atrita bastante, ok? E depois aproxima do outro balão. No outro balão você não faz nada, tá? Depois que você atritar, pessoal, uma coisa importante é você segurar a bexiga pelo barbante, tá? Então mantenha as 2 bexigas segurando pelo barbante. Aí, o que acontece? Bom, pausa o vídeo para você responder essa pergunta. Agora vamos continuar. Você deve ter percebido que a bexiga fez com que a bexiga eletrizada aproximasse, fizesse a outra se aproximar dela. Então houve uma atração entre essas bexigas. Tudo bem? Agora vamos para a segunda experiência. Agora atrite os 2 balões no cabelo, ok? Depois você aproxima um do outro, sempre segurando pelo barbante. E o que aconteceu? Pausa o vídeo. Ok. Já respondeu? Legal. Então, na verdade, o que aconteceu foi que as 2 bexigas quiseram se separar, como se entre elas houvesse uma repulsão, tá? E, letra C, descreva o que ocorre com as cargas elétricas dos balões. Então, na verdade, assim, nos 2 primeiros casos, na letra A, você tinha uma bexiga que estava com a carga elétrica, adquiriu carga elétrica ao ser atritada com o cabelo, e a outra estava neutra. E aí houve atração,
por conta que uma bexiga estava eletrizada. Na B, as duas bexigas estavam eletrizadas, porém, elas, como ambas foram atritadas com o cabelo, elas tinham a mesma carga, adquiriram a mesma carga elétrica. E você já sabe que cargas iguais se repelem, certo? E na letra C, descreva o que ocorre com as cargas elétricas dos balões, então é isso, né? Então, na letra A, houve uma atração, na letra B, houve uma repulsão. Isso ocorre devido à diferença de cargas elétricas entre os balões, ok? Vamos continuar. Na atividade anterior, o balão ficou eletrizado por um processo conhecido como eletrização por atrito. Pesquise outros processos de eletrização e apresente as diferenças entre eles. Então, vamos lá. Ele acabou de falar da eletrização por atrito, então tem algumas coisas importantes a se falar sobre a eletrização por atrito. Primeiro, como é que ocorre? Você pega dois corpos de naturezas diferentes, exemplo, a bexiga e o cabelo, ou sei, qualquer outra coisa, e atrita. O que acontece é que esses corpos eles trocam elétrons. E uma característica importante do atrito é que eles sempre ficam com cargas de sinais opostos. Exemplo, se a bexiga ficou eletrizada negativamente, ou seja, com excesso de elétrons, o cabelo ficou eletrizado positivamente, com falta de elétrons, ok? Então, vamos lá. Aqui tem um exemplo bacana. Ó, você tem um bastão de vidro, certo? E você tem uma seda, ambos estão neutros. Quando você atrita o bastão de vidro com a seda, o que acontece? O bastão de vidro ficou positivo, ou seja, ele tem mais prótons do que elétrons, e a seda ficou negativa. Ela tem mais elétrons do que prótons. E por que isso aconteceu? Devido ao atrito, o bastão de vidro cedeu elétrons para a seda. Ambos estão eletrizados, porém com cargas de sinais opostos. Então, mesma coisa pode ocorrer, só que agora um caso oposto, né? Mas ainda é a eletrização por atrito. Você pega um bastão de ebonite. Ebonite, para quem não sabe, é uma borracha, ok? Com excesso de enxofre. E aí, essa borracha ela é bastante usada no ramo da indústria e tudo mais, né? E aí você pega uma seda, né? Um tecido de seda, um pano de seda, e atrita com a ebonite. O que acontece? A ebonite ficou negativa e a seda ficou positiva. Aí agora você deve estar se perguntando, mas como que eu vou saber qual vai ficar positivo e qual vai ficar negativo? Existe uma tabela, e essa tabela ela é chamada de série triboelétrica, ok? E ela é muito simples, pessoal. Na verdade, isso já são experiências de laboratório. Essa tabela nos ajuda a identificar quem vai ficar mais positivo e quem vai ficar negativo. Então é o seguinte, ó. Quando você vai atritar dois corpos, olhando aqui na minha tabela, eu vou pegar, sei lá, dois caras aleatórios. Vou pegar, por exemplo, o cabelo humano e vou atritar com, sei lá, pele de gato. Ó, peguei o cabelo humano, atritei com pele de gato. Então, quem está mais em cima na tabela fica mais positivo. Então, o cabelo humano fica positivo e a pele de gato fica negativa. Agora, se eu pegar, por exemplo, deixa eu apagar aqui. Eu vou pegar a pele de gato e vou atritar ela com, deixa eu ver, com poliéster. Ó, estou pegando a pele de gato e vou atritar com poliéster. Na minha tabela, como a pele de gato está mais em cima, ela fica mais positiva. E o poliéster, como está mais embaixo, ele fica mais negativo. Ok? Então tá aí. É muito simples, basta olhar na tabela. Quem tiver mais em cima fica positivo, quem tiver mais embaixo fica negativo. Ok? Vamos lá. Aqui tem uma outra experiência legal, gente, que é o seguinte, ó. Essa pessoa pegou um pente de plástico, ok? E atritou com o cabelo. O que aconteceu? O pente ficou carregado. Como o plástico ele não é um bom condutor, então ela pode pegar no pente porque parte dessas cargas elétricas, né, pelo menos a maioria delas não é transmitida para a mão,
como fonte de descarga elétrica, né? Como aterramento. E aí, quando aproximou dessas bolinhas de isopor que são bem leves, devido ao fato do pente estar eletrizado, ele atraiu essas bolinhas de isopor. E aí elas ficaram grudadas desse jeito, ok? Então essa é uma experiência bacana. Vamos lá, continuando. Bom, mas ele pede também para a gente falar sobre outras, né, formas de eletrização. Então uma já foi, que foi contato. Atrito. Agora estarei falando sobre contato. Eletrização por contato, que você já deve ter imaginado o que é. É muito simples. É quando um corpo encosta no outro. Só que quando um corpo encosta no outro, o que acontece efetivamente? É isso que nós estaremos vendo agora. Tá? Então vamos lá. Ó. Imagina que eu tenha dois corpos eletrizados. Ó, minto. Um corpo está eletrizado, o corpo A, o corpo B está neutro. Daí, no contato, eu encosto os dois. O excesso de cargas elétricas ele é dividido entre os corpos, como vocês estão vendo. E depois que eu separo, os corpos adquirem cargas elétricas, porém, essas cargas elétricas são proporcionais ao seu formato. Então, se você observar o corpo A, ele ficou com mais cargas elétricas, o corpo B ficou com menos cargas elétricas. Porém, isso acontece especificamente quando você está falando de corpos que têm formatos diferentes. Agora, imagina que você tenha corpos idênticos, ok? O que vai acontecer? Ó, eu vou aproximar aqui C com D. Então, no início, a carga de C... Eu tenho uma carga qualquer que eu vou chamar de Q. Quando eu aproximei de D, que estava neutro, o que significa um corpo neutro? É quando ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Então ele está eletricamente neutro. Okay? Ao aproximar, os corpos dividiram as cargas elétricas, né? Os dois agora têm carga Q. Quando você separa, metade para 1. Q sobre 2, metade para cada um, perdão. Q sobre 2, a nova carga de Q da esfera C, e a nova carga da esfera D, Q sobre 2. Ou seja, juntos eles têm um inteiro. Quando eu separei, ficou metade para cada. Ok? Isso eu posso repetir outras vezes também. Eu posso ir encostando em outros corpos e eu vou separando cada vez mais. Separando não, dividindo. Okay? Então, se eu pegar, por exemplo, uma esfera, vamos supor, hipoteticamente falando, que eu tenho aqui, deixa eu pegar o giz branco, que eu acho que ele vai ficar melhor. Vamos supor que eu tenho uma outra esfera aqui. Ó, essa esfera está neutra. Aí eu encosto essas duas. Então, ó, eu encostei a esfera D na esfera neutra. Elas duas juntas agora têm Q sobre 2. Quando eu separo, volta a dividir novamente. Ó. Então, eu tenho a esfera D, dividindo o Q sobre 2 por 2, dá Q sobre 4. E a esfera, que eu chamei de N, que estava neutra, né? Vou chamar de N, Q sobre 4. Ok? Então, fica Q sobre 4 para cada uma. E não importa, toda vez que eu for encostando e separando as esferas, vai dividindo, ok? Então, vamos lá. Aí, é o seguinte, ó, tem um outro termo muito importante, que é o conceito, né, de quando o condutor está carregado positivamente, quando o condutor está carregado negativamente, e o que você tem que fazer para descarregar esse condutor. Então, imagina o seguinte, ó, eu tenho um condutor aqui, e ele está carregado com falta de elétrons, ok? Então, ele está positivo. Quando você coloca um fio ligado ao chão, que é o aterramento, que nós chamamos de fio terra, o que acontece? Os elétrons do chão, obviamente, por perceber que existe uma falta de elétrons aqui, eles saem do chão e deslocam para cá, até o número se igualar e o corpo voltar a ficar neutro, ok?
Quando é o oposto, eu tenho um condutor que está com excesso de elétrons. Ao conectar no chão, esse excesso de elétrons escoa pelo fio e descarrega na terra. E dessa forma o condutor fica neutro. Tudo bem? Continuando. Agora eu vou falar do terceiro processo, que é o processo de indução. Então, ó, atrito, a gente raspou. No contato, a gente encostou. E na indução? Na indução você só aproxima, ok? Vamos ver como que acontece essa eletrização. Ó, eu tenho dois corpos. Então, esse meu corpo neutro eu vou chamar de corpo induzido. Deixa eu pegar o marca-texto agora. Esse meu corpo neutro eu vou chamar de corpo induzido. E o meu corpo eletrizado eu vou chamar de indutor. Então, eu vou aproximar o indutor do induzido. Olha lá. Aproximei. Ao aproximar, o que acontece? As cargas positivas, elas atraem as cargas negativas e, ao mesmo tempo, repelem as cargas positivas para o outro lado da esfera. Aqui já houve eletrização? Não. O que aconteceu nesse momento ainda é apenas uma separação de cargas. Então, eu só separei as cargas elétricas, ok? Tudo isso acontece por conta do campo elétrico que as cargas geram, tá? Depois a gente vai estudar com mais detalhes o campo elétrico. Continuando. Agora, na sequência, o que eu faço? Eu conecto um fio ligado ao chão, que é o fio de aterramento. Você já conhece o fio terra. Os elétrons vão identificar que aqui existia uma falta de elétrons, né? E aí os elétrons vão escoar pelo fio, preenchendo esses espaços aqui que eles conseguem, certo? Após um tempo, depois desse processo, você rompe a ligação do fio com a terra, rompeu completamente, afasta o corpo indutor, e aí o que vai acontecer? Você vai perceber que esse corpo continuou positivo do jeito que estava, porque eu não mexi nele, mas agora o meu corpo induzido está carregado com cargas negativas, ok? E eu só consigo fazer isso através da indução. E o essencial aqui foi que nós usamos o conector, que é o fio terra. O fio de aterramento, que foi crucial para que esse processo desse certo. Tudo bem? Sem ele, obviamente, você não conseguiria. Ah, professor, e se fosse o contrário? Se o indutor tivesse negativo e o induzido tivesse positivo? Tivesse neutro, perdão. Se esse cara tivesse negativo, o processo seria o mesmo, mas ao invés do elétron subir do solo, ele iria escoar para o solo, e o meu processo final aqui, obviamente, daria invertido também, tá? Continuando. Bom, vamos falar de fios agora. Observe a imagem ao lado. Nela temos alguns fios com as extremidades desencapadas. Todo mundo já deve ter visto um fio desencapado, né? Bom, continuando. Que tipo de materiais são utilizados para confeccionar fios de cabelo? Ai, meu Deus do céu. Fios de eletricidade. Desculpa, gente. Perdão. Então, vamos lá. Fios de eletricidade, você tem cobre. Pode ser, certo? Existe até fio de ouro, tá, gente? Mas eu vou colocar cobre. O que reveste o fio pode ser um plástico. Às vezes uma borracha isolante. Opa, peraí. Desculpa, gente. Eu apertei um botão aqui que eu não deveria ter apertado. Deixa eu apagar isso daqui. Pronto. Então, ó, plástico ou qualquer outro material isolante. Qualquer outro material
isolante. Bom, uma das coisas que talvez você não saiba, pessoal, é que hoje os fios, né, esse material isolante, ele também é anti-chama, então ele evita a propagação de chamas. Então hoje os fios eles estão muito mais seguros, tá? Então se algum dia você for comprar fio, procure esse tipo de material, sempre o anti-chama, tá? Para o caso de haver algum curto, alguma coisa, né, o fio ele não propaga chama. Porque dependendo do material ele vai pegando fogo, né? O que por sinal pode gerar um acidente grave. Vamos lá. B. Quais são as propriedades dos materiais utilizados para produzir o fio de eletricidade e para encapá-los? Então, ó, eu tenho basicamente os fios, se você for parar para pensar, eles fazem parte do grupo dos metais da tabela periódica. Porque eu tenho fio de cobre, eu tenho o fio de ouro, eu tenho o fio de prata, enfim, depende do que você vai usar, né? O mais comum é o cobre mesmo, né? E no caso dos outros materiais que encapam o fio, você sabe que são materiais isolantes, né? Uma borracha isolante, um plástico, sei lá, algum derivado do plástico, alguma coisa nesse sentido. Mas quais são as propriedades desses materiais? Então vamos entender melhor. Para você entender, você tem que lembrar o seguinte, ó. Quando você tem, por exemplo, um átomo, se você fizer um átomo, ó, então no núcleo você sabe que tem os prótons e os nêutrons, o núcleo ele é positivo. Se eu pegar, por exemplo, um átomo de hidrogênio, você desenha ele mais ou menos assim, né? O mais simples possível, né? Ó, o átomo que concentra quase toda a massa na eletrosfera, que é um nível de energia, ok? Onde o elétronzinho está aqui girando. Não é 100% assim que as coisas acontecem, mas para esse momento já basta a nossa linha de raciocínio, né? E aí o que acontece? Aqui você tem um nível de energia. Só que à medida que você vai caminhando na tabela periódica, você vai tendo outros níveis de energia, de acordo com o número atômico que o átomo tem. Então vamos supor, se eu pegar, por exemplo, o carbono 12. Então o carbono 12 ele vai ter 12 prótons e 12 elétrons, ok? E pegando um exemplo aleatório qualquer aqui, e seguindo essa tabela de Linus Pauling, ó, 1s, 2s2, 2p, 2p6, 3d10. O que é essa tabela? Essa tabela vai me dizer quantos eletronzinhos eu vou colocar em cada camada, ok? Então isso que essa tabela me diz. Feito isso, por quê? Porque o próprio átomo não comporta, ok? Então, quando você faz a distribuição, vamos supor hipoteticamente falando, ó, coloquei aqui o eletronzinho, vou inventar um exemplo aleatório, tá? Então, ó, eu posso colocar na última camada, no máximo, 8 elétrons, tá? Ó, deixa eu pegar o marca-texto, que eu acho que eu consigo ir mais rápido. Vamos lá. Não, o marca-texto não tá legal. Vai ter que ser na caneta mesmo. Ó. Vai contando comigo aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas vamos supor, hipoteticamente falando, que na distribuição eletrônica que eu fiz, eu fique com um eletronzinho que ele não coube nessa camada anterior, porque já deu 8, ele teve que vir para uma camada. Então esse eletronzinho aqui, nós chamamos ele de elétron livre. Elétron livre. Por que elétron livre? Porque ele é fracamente ligado ao núcleo. Olha a distância que ele está do núcleo. Pelo fato dele estar sozinho, é muito fácil esse eletronzinho se desprender daqui. E aí ele pode constituir uma corrente elétrica. Então, se você pegar
na tabela periódica os materiais que pertencem ao grupo dos metais, vocês vão perceber que ao fazer a distribuição eletrônica vai sobrar um elétronzinho na última camada. Então, os metais, eles são ótimos condutores. Por que os metais são bons condutores? Porque eles possuem uma grande quantidade de elétrons livres. Então, os metais... Perdão. Eu escrevi condutores, eu escrevi livre. Os metais são ótimos condutores. Condutores. Agora, por outro lado, se você pegar nessa mesma distribuição que eu fiz, vamos supor, hipoteticamente falando, que você fez a distribuição e sobrou exatamente 8 elétrons na última camada. Você perceba que esses elétrons, eles estão fechados. Como tem 8 elétrons na última camada, é muito difícil você arrancar elétrons quando tem uma situação como essa. Então vai ser muito difícil arrancar ou acrescentar para criar uma nova camada, arrancar ou acrescentar, vou abreviar, elétrons. Por que é muito difícil? Devido à estabilidade, porque esse átomo ele está estável. Então é muito difícil. Onde que você vai observar isso? Você vai observar isso nos materiais isolantes. Os materiais isolantes, eles ainda possuem, 8 elétrons na última camada, que estão fortemente ligados ao núcleo, e é muito difícil você torná-los, acrescentar um elétron ou arrancar um elétron, exemplo de materiais isolantes: borracha, cerâmica e tantos outros, plástico, enfim, que você já deve conhecer. Que mais? Ainda existem os materiais semicondutores, ok? Que estão, obviamente, num termo intermediário, porém os semicondutores ficam para um outro dia. Tudo bem, galera? Então, como que eu sei que os elétrons vão ocupar a última camada ou se o átomo está estável? Basicamente, você utiliza a distribuição eletrônica de Linus Pauling, que provavelmente você já aprendeu em química. Então, para quem não lembra, é 1s2, 2s2, 2p6, 3d10 e por aí vai. Eu também não lembro tudo, obviamente, Teria que estar pegando. Mas tem aqui, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4d10, enfim. E aí, esse S2 seria mais relacionado, a quantos elétrons você consegue colocar nessa camada específica, ok? Então, gente, um exercício bacana é você fazer a distribuição eletrônica, pegar, sei lá, uns 5, 10 elementos químicos da tabela periódica e treinar a distribuição eletrônica. E sempre prestando atenção quantos elétrons vai ficar na última camada. Tudo bem? Galera, muito obrigado pela aula de vocês. Essa aula, ela foi curtinha mesmo, ok? Então, a gente falou sobre as propriedades dos materiais elétricos. Obrigado por estarem comigo. Fiquem com Deus. Até logo, se Deus quiser, na sala de aula. Por enquanto, ficamos em casa. Mas, desde que esteja todos bem e com saúde, tá tudo certo. Tudo bem, gente? Se cuidem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.